Nossa exposição sobre a palavra de Deus hoje é sobre a segunda vinda de Jesus. É um tema, um assunto que muitas vezes alguns irmãos cristãos ficam confusos, porque alguns ensinam que a igreja será arrebatada no final da grande tribulação. Melhor explicando, a segunda vinda de Cristo ocorrerá em dois momentos. No primeiro momento é o arrebatamento invisível ao mundo. E o segundo é, então, o momento da sua aparição visível a toda a terra, quando todo olho o verá. E então vamos ler aqui três textos. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, Paulo diz o seguinte: Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, os mortos ressuscitarão. Primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Já no capítulo 2, versículo 1 em diante, de 2 Tessalonicenses, Paulo fala agora, esse aqui, texto que nós lembramos, é do primeiro momento do arrebatamento. Agora aqui ele fala, a igreja ficou numa certa confusão, e na segunda carta ele explica o segundo momento da vinda de Cristo. Irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e se seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Aqui está falando do anticristo, e que a vinda do Senhor gloriosa, manifestação dele em glória, só vai acontecer depois que o anticristo manifestar. E nós vemos isso lá no livro de Apocalipse, está isso muito bem revelado, esclarecido. Agora, o arrebatamento, ele será invisível ao mundo. O mundo não vai perceber. E aqui fala de um momento de tribulação, a vinda gloriosa será depois de grande tribulação, julgamento, o mundo estará num caos. Mas o arrebatamento vai acontecer no momento em que haverá, então, Paulo diz aqui também na carta aos Tessalonicenses, disse, quando houverem dizendo paz e segurança, eis que virá repentina destruição. Esse é o momento antes do arrebatamento. Vai haver assim uma certa crença ou movimento, pensamento de otimismo no mundo, que parece que agora os problemas foram resolvidos, e então pode ser até mesmo o início do surgimento do anticristo como enganador, como sendo o Cristo, o homem que montado no cavalo branco que vai trazer a paz para a terra. E quando houverem dizendo paz e segurança, eis que virá repentina destruição. Então, o arrebatamento acontece no momento que a vida corre normal, na economia, na sociedade, no serviço. Olha o que Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 36. A respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Assim como foi nos dias de Noé, preste atenção. Assim também será na vida do Filho do Homem. Pois assim como nos dias de Noé, anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca,
e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Uma vida normal na sociedade, em todo mundo. Então, diz aqui, e não o perceberam, senão quando Noé entrou na arca. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão no moinho trabalhando, uma será levada, outra deixada. No outro evangelho diz, 2 estarão também numa cama, dormindo, casar, um será levado e outro deixado. Então a vida corre normal. Esse arrebatamento será invisível para livrar a igreja do mundo, da tribulação que vai afligir o mundo. Porque lá em Mateus, ainda Mateus 24, versículo 29, o Senhor fala agora da sua vinda gloriosa, que é no final da grande tribulação. Ele diz, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade da terra. Aqui está falando já no final da grande tribulação, porque o Senhor vai arrebatar os justos, porque o fato, essas pessoas que dizem que a igreja vai ser arrebatada no final da grande tribulação, pega essa parte do versículo aqui que diz o seguinte, e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade da terra. Aqui está falando dos judeus. Quando ele aparecer em glória, que viram que o anticristo, o Cristo falso, o anticristo não era o Messias, eles vão ser perseguidos. Então o Senhor manifestará, virá em glória, e todas as nações da terra o verão, para salvar o povo de Israel. E todos aqueles que crerem nele agora vão ver e vão se lamentar, porque não haviam crido, agora vão crer que ele é o Messias, Jesus é o Messias. E então, nesse momento, o Senhor enviará os seus anjos em todos os recantos da terra para de lá recolher, arrebatar os judeus para levar para Jerusalém, para viver ali. Não é que eles vão ser transformados, para viver ali, ser livres da grande batalha final do Armagedon, quando o Senhor destruirá todas as nações e governos perversos do mundo na batalha do Armagedon. Então, a igreja será livre. E isso está lá, eu vou deixar as referências aqui para vocês conferirem. Nós temos lá em Gênesis, né? Em Gênesis, no capítulo 1, 6, versículo de 1 a 8, sobre o dilúvio. Em Gênesis 18, 16 a 32, sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Êxodo, capítulo 7 até o 12, sobre as pragas. Deus protegeu Israel enquanto estava punindo o Egito. E nós vamos e a referência mais forte, plausível, que a igreja não vai passar pela grande tribulação, está em Apocalipse 10, 13, 3:10, aliás, onde ele fala sobre a igreja de Filadélfia, a igreja que vai anteceder o momento ali, vai ocorrer, que estará existindo no momento do arrebatamento, vai anteceder a grande tribulação. E então o Senhor diz ao anjo da igreja, referindo-se à igreja nesse período, porque você guardou a fidelidade da minha palavra, a perseverança, eu também te guardarei, eu guardarei você da grande provação que há de vir sobre toda a terra. Falando segundo a NAA, né? Porque guardastes, segundo a atualizada, porque guardastes a minha a fidelidade, a minha perseverança, então eu te guardarei da provação que há de vir sobre toda a terra. Assim como Deus, ao destruir o mundo com dilúvio, salvou o justo Noé e sua família. Ao destruir Sodoma e Gomorra, salvou o justo Ló e sua família. Ao punir o Egito com as pragas, ele protegeu Israel ali das pragas. Ele também vai proteger na batalha final, vai recolher na sua vinda gloriosa, ele vai mandar os seus anjos, recolher todos os judeus israelitas que creram agora que ele é o Messias, e vão recolher para a terra de Israel, para Jerusalém,
para a batalha final, de expurgo da terra, das nações, e então Jesus vai estabelecer o seu reino, e Israel vai reinar ali, durante esse período, durante 1000 anos, depois virá o reino eterno de Cristo. Portanto, guardem isso. O Senhor nunca, jamais permitiu no passado, e é contra o seu caráter, permitir que o justo sofra as consequências do juízo dele sobre os ímpios. Ele não permitiu isso. Nem no cativeiro, quando ele destruiu Babilônia, ele levou os justos, os fiéis, e protegeu lá até trazer de volta os que sobreviveram. E lá no cativeiro, durante esse período aí, depois, eles foram livres até de extermínio. O Senhor nunca, repito, permite que o justo sofra as consequências do juízo de Deus por causa dos pecados deles. A igreja não vai passar pela grande tribulação. Nós seremos tirados daqui para estar com o Senhor até a vinda gloriosa dele, para reinar aqui e depois eternamente, e nós com eles.